Olá, pessoal, bom dia. Ana Beatriz, Andrei, Patrícia, Renata, Roberta, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre a avaliação, né? Já botei até no grupo, não é isso? Sim, beleza. Então é isso. Um trabalho simples, individual, a ser disponibilizado. Os senhores têm que entregar no AVA, né? Até o dia 9 de outubro. Um simples resumo das nossas aulas, dos nossos encontros. Incluindo hoje, Andrei, tá? Porque é até o dia 25, para todas as turmas, a aula até o dia 25. Hoje é dia 24, então inclui hoje. Então, os senhores se lembram que nós falamos, né, nesses encontros? O conceito de direito processual civil, com as suas características, o cenário atual a respeito da jurisdição, o que nos leva aí a tratar da evolução do civil law, do surgimento onde o sistema era fechado, né? Positivismo bem forte. O juiz era proibido de interpretar quando do exercício da jurisdição, tinha que repetir literalmente o que estava na lei. E aí depois evoluiu por alguns contextos históricos e teóricos para a abertura do sistema, né? A possibilidade de receber influxos de outras ciências, considerações de outras ciências, como a ética, a respeito de moralidade pública, de modo que o juiz passou a poder interpretar. Quando do exercício da jurisdição, o juiz não precisa repetir literalmente o que está na lei. Falamos também da comparação entre o artigo 1º do CPC de 73 e o artigo 1º do CPC de 2015, onde fica ali muito clara a distinção dessa perspectiva, né? Uma positivista,
a outra pós-positivista, respectivamente, né? O Código de 73, como natural de sua época, ele era mesmo um código positivista. Ele não estava adaptado à Constituição de 88, naturalmente, porque ele é prévio a 88. Então, por essas e outras razões, várias outras razões, mas essas são bem paradigmáticas, o descompasso em relação à Constituição, a sua leitura positivista, acabou resultando na elaboração de um novo código. E no artigo 1º do Código de 2015, nós temos ali a manifestação desses fenômenos todos que eu mostrei para vocês. O pós-positivismo, o neoconstitucionalismo e a necessidade de interpretação dos textos. Aí nós avançamos para o estudo dos direitos fundamentais do processo. As normas fundamentais do processo. Vimos que tem um capítulo introdutório no Código de 2015 sobre exatamente as normas fundamentais do processo. E aí começamos pelo princípio do devido processo legal. Porque tem mesmo que começar pelo princípio do devido processo legal, especialmente em razão daquela perspectiva procedimental, no sentido de que o devido processo legal é a fonte dos outros princípios todos. Vimos que, além dessa perspectiva procedimental, o devido processo legal, ele tem uma perspectiva substancial, que é de onde o STF retira o critério da proporcionalidade, da razoabilidade. Isso porque, numa leitura histórica, né, devemos bem compreender o que significa devido processo legal, e é muito mais do que um processo devido porque respeita a lei. Falamos lá do due process of law, da law of the land, do direito anglo-saxão, da Carta Magna e tudo mais. Depois nós falamos do princípio do contraditório. O contraditório foi a última aula. Não. Depois do devido processo legal, nós tratamos da publicidade. Falamos da publicidade, que é a regra, as audiências, os processos, as audiências, os julgamentos pelo Poder Judiciário serão públicos. Mas, excepcionalmente, admite-se o segredo de justiça, né? E aí nós falamos lá do artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9º, do artigo 11 do CPC. Ok? E na última aula nós falamos sobre o princípio do contraditório. E vimos que as garantias fundamentais como um todo costumam ter uma leitura ultrapassada, chamada de meramente formal, porque naquela época inicial preocupava-se apenas com a previsão no ordenamento jurídico, a inclusão formal no ordenamento jurídico, sem tanta preocupação prática, sem tanta preocupação se ela pegou na prática, se ela saiu do papel, esse tipo de coisa. E nós temos, nas garantias fundamentais como um todo, no contraditório também, uma leitura substancial das garantias, que é a preocupação com a substância, que é a preocupação com a sua efetivação na prática. E o contraditório, mais uma vez, como várias outras, não é só o contraditório, mas o contraditório passa também por essa leitura, uma ultrapassada e outra atual. E aí vimos que a leitura atual do contraditório tem inserida nela 4 garantias. 4 garantias. A garantia de ciência, a garantia de manifestação, a garantia de influência e a garantia de não surpresa.
né? De trás para frente, a parte não é surpreendida quando ela tem ciência e logo ela pode exercer influência. Ela exerce influência porque ela se manifesta e ela se manifesta porque ela teve ciência. Então você dá ciência dos atos processuais para que as partes possam se manifestar. O juiz deve levar em consideração os que as partes falaram. Então falar é uma coisa, ser ouvido é outra. Só um momentinho, pessoal. Oi. Tá, tô indo aí. Pessoal, vou fazer um intervalo aqui de um minutinho só apenas. Os senhores se lembram que a minha esposa que está num pós-operatório, né? Vou rapidinho ali e já volto. É um minuto, tá? A gente continua. Estou na área de novo aí, senhores. Na aula passada eu expliquei para vocês a questão que meio complicadinha que eu estou vivendo momentaneamente por causa da minha mulher. Não falei com vocês? Hein, senhores? Bom dia aí. Falei, né? Só para explicar para vocês. Bom, então beleza. Fizemos um resumo aí então, né, meus amigos? Fizemos um bom resumo do que nós vimos até agora. Os senhores têm que trabalhar melhor, muito melhor esse resumo, né? Assistindo, se for o caso, de novo às aulas. Para quem já fez um bom acompanhamento na aula, anotando, complementando ali a informação, tá? É isso. Eu acho que é pouca coisa. Eu não levei nem 10 minutos falando, tá? Pouca coisa. E aí, então, na aula de hoje... peraí que eu tenho que ativar uma coisa aqui.
Vamos lá. E aí então, meus amigos, no encontro de hoje, tendo recordado aí o que nós falamos sobre as últimas garantias fundamentais, devido processo legal, contraditório, principalmente, eu vou tratar com os senhores hoje, não apenas dele, mas quero falar com os senhores sobre o princípio da fundamentação. A garantia fundamental de que as decisões judiciais sejam motivadas, fundamentadas. E aí já dá para extrair um substrato dessa garantia, né? Acabei de falar. Pela fundamentação, nós temos a garantia de que as decisões judiciais apresentem os seus motivos, né? Os seus fundamentos fáticos e jurídicos, a exposição, portanto, do juiz dos motivos da sua conclusão, das razões que levaram à sua conclusão, o que denota aí, portanto, uma ideia de racionalização, né? Racionalidade do serviço, né? Da prestação do serviço jurisdicional. Naturalmente, o juiz não pode decidir porque ele quer, né? Ele tem que apresentar a sua razão jurídica. Bom, nós vamos encontrar a previsão normativa a nível constitucional dessa garantia num dispositivo que eu até já trouxe para vocês, tá? É o artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Artigo 93, 93, inciso 9º da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Falamos disso. Essa parte que me interessa aqui. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. A parte final volta a tratar da publicidade, né? Aquela exceção, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, as próprias partes, seus advogados, somente os advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Falamos disso na publicidade. A ponderação de interesses entre publicidade da informação, proteção da intimidade, proteção dos interesses protegidos pela cláusula da confidencialidade, enfim. Então, esse artigo 93, inciso 9, nós podemos separar em duas partes, né? Aquela primeira frase: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Aí você esquece o que está entre a vírgula ali e continua. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos, plá, 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 plá. Isso é publicidade. E no miolo ali, entre vírgulas, naquela primeira, tem fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, isso nos leva a dizer o seguinte, ó. Vou recortar aqui o dispositivo. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Você pode botar assim, ó. Todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Eu só inverti a ordem para fazer sentido, tá? Mas é isso que está escrito. Quanto à garantia da fundamentação, é isso que está constando da Constituição. Todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Então vejam que a fundamentação é um pressuposto de validade da decisão. A decisão somente será válida se ela for fundamentada. Nós vamos tratar disso adiante, mas processo civil, processo, de modo geral, teoria geral do processo, não tem como. Você tem que trabalhar
um conceito de lá na frente. Quando você estiver lá na frente, você tem que trabalhar dos conceitos que passaram lá atrás. Então, veja, no Código de Processo Civil, os senhores encontrarão no artigo 489, eu vou trazer aí ele para vocês, artigo 489 do CPC, né? Quando eu não coloco ali o dispositivo é porque é o CPC, para fitar nosso papo aqui. São elementos essenciais da sentença: o relatório, inciso 1º, inciso 2º, os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Eu falei, o juiz apresenta as suas razões fáticas e jurídicas. E o dispositivo. Então, inciso 1º, relatório, inciso 2º, fundamentação, inciso 3º, dispositivo. A fundamentação, ela é, portanto, um elemento da sentença. A gente pode reduzir, nesse momento, sentença como a representação da jurisdição. Não é apenas ela, tá? Nós veremos isso depois. Mas quando a gente fala exercer jurisdição, uma das vias pela qual o Estado exerce jurisdição é por uma sentença, quando o juiz julga. E ao julgar, ao sentenciar, o juiz deve apresentar os seus fundamentos. A exposição das suas razões, as razões da decisão. A motivação da sua decisão. Por isso que a doutrina costuma dizer que a fundamentação é um discurso de justificação da decisão. O juiz expõe as suas razões, justificando o porquê que ele chegou à conclusão X ou Y. Julgou procedente ou improcedente. E aí, essa exposição das suas razões acaba sendo tanto para as partes, para a parte que ganhou saber porque ganhou, e mais importante ainda, para a parte que perdeu saber porque perdeu. Nós já tratamos aqui na aula passada o contraditório como influência, o contraditório como direito a influenciar na decisão. Ele é perceptível, ele é percebido quando o juiz, na sua decisão, acolhe um argumento e diz por que acolheu, e também quando ele não acolhe um argumento e diz por que ele não acolheu. Isso é um direito das partes. Então há um link muito claro entre o contraditório na leitura atual e a fundamentação. O dever do juiz na fundamentação, justificar o porquê que acolhe o argumento, justificar porquê que rejeita um argumento. Aquela questão do qual nós já falamos, falar é uma coisa, as partes falam, esperneiam, alegam diversas considerações, e ser ouvido é outra coisa. Como é que a parte é ouvida? Quando o juiz, na decisão, analisa cada um dos argumentos, tanto que ele acolheu quanto que ele não acolheu. Isso se dá na fundamentação. Então eu dizia, a fundamentação é uma justificação, é a exposição dos motivos, tanto para as partes, é o que se chama de perspectiva intrínseca da fundamentação, intrínseca de interna, né? Então, interna ao processo, participam as partes e o juiz. Então, o juiz justifica a sua decisão para as partes, mas também justifica a sua decisão para a sociedade, que é a leitura, a perspectiva extrínseca ou externa da fundamentação. O juiz, meus amigos, é um agente público, né? Ele presta um serviço público, um relevantíssimo serviço público. Então, assim como o chefe do Poder Executivo é avaliado por suas decisões, e a mídia tanto fala aí certa ou errada, e está certa a mídia, falar certo ou errado, é cada um no seu papel. O papel do presidente, do governador, do prefeito é tomar decisões. O papel da mídia é analisar se está certo ou se está errado, da sociedade como um todo, né? A mídia ali como representante da sociedade. Assim como o chefe do Poder Executivo, assim como os parlamentares,
os congressistas, né, os representantes do legislativo, tomam as suas decisões colegiadas e são julgados no ambiente público, político, por conta disso, a gente vive falando se a lei está certa, está errada, se a lei demorou, não demorou, se eles vão trabalhar ou não, tem recesso. Os juízes também devem enfrentar essa prestação de contas para a sociedade. É o conhecido dever de accountability. Accountability vem da doutrina norte-americana. Um autor que trabalhava muito com ela era o professor Ronald Dworkin. Esse nome importante que os senhores tenham na mais alta conta aí, Ronald Dworkin, trabalhava esse dever de accountability. Os juízes também têm accountability, os juízes também têm essa prestação de contas para a sociedade. Demonstrar que desempenham bem o seu papel. Isso, na nossa sociedade, era algo absolutamente distante. Cobrava-se muito do chefe do Poder Executivo, dos legisladores e julgadores, pouco se falava, né? O juiz como uma casta intocável, uma outra categoria de sujeitos, de servidores e tudo mais, enquanto não são. Nos Estados Unidos, a cobrança em cima dos juízes é muito maior. A academia, né, as faculdades, as universidades, e não apenas, né, lato sensu, né, não na graduação, no âmbito de pesquisa das universidades, acompanham de perto o trabalho dos juízes. Tem diversos blogs, sites especializados. É um nicho do mercado jurídico norte-americano acompanhar o trabalho do juiz. É algo que eu deixo até aqui para uma proposição para os senhores. Quem sabe, algo que os senhores podem descortinar aí no futuro, porque é algo que não é feito aqui. Como é que eles fazem lá? Tem um blog, um site, um meio de comunicação qualquer, como eu disse, especializado em acompanhar o trabalho do juiz. E aí, assim como o jornal não tem os seus segmentos, lá também, esses meios de comunicação acompanham o trabalho do juiz e cada um tem os seus setores. Então, vamos dizer assim, cada jornalista, barra jurista, cada um desse profissional, que acaba sendo um misto dessas atividades, assim como nós não temos aqui os comentaristas de política, tem alguns famosos aí, Anselmo Gosmer, Val Pereira, dentre diversos outros, o Boechat era um deles, comentaristas que trabalham no sentido, o Reinaldo Azevedo, que trabalham da política. Nós temos poucos aqui na área de comunicação que analisam o judiciário, e é muito. Se você for, eu não sei se os senhores têm hábito de ouvir rádio, é muito pouco o tempo que se dedica a falar sobre o judiciário. E aí lá, cada setorista, cada profissional desse é responsável por um juiz ou por um grupo de juízes. E aí, divulga. Se vai trabalhar, se não vai trabalhar. As idiosincrasias, tudo isso só muda tendo conhecimento. E isso aqui não é feito. Isso é um mercado que eu tenho várias ideias, tá? Mas eu tenho uma limitação que é comum a todos os senhores, que o meu dia só tem 24 horas. Eu não consigo fazer, mas é uma ideia que eu acho que é uma boa ideia. Eu não preciso guardá-la para mim. Eu compartilho, já falei isso várias vezes. Acompanhar o trabalho dos juízes. Botar a boca no trombone. Isso é democracia. Isso é democracia. Então, veja, o juiz, ao fundamentar sua decisão, ele presta contas para a sociedade, se ele está julgando bem ou mal. Portanto, a fundamentação ela é um discurso de justificação. A exteriorização, a exposição das razões de decidir, dos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão. Mas vejam bem, tem mais coisa para falar. Nós vimos que está na Constituição que tem que ter fundamentação sob pena de nulidade.
tem que ter fundamentação sob pena de nulidade. Vamos trabalhar esse aspecto da nulidade. O porquê que a ausência de fundamentação acarreta a nulidade. Vejamos. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Vou destacar aqui uma vez mais o que nos interessa desse dispositivo. O dispositivo não contém só isso, né? Vou até botar aqui entre aspas, entre parênteses, continuação, mas o que nos interessa é que está lá, ó. Todas as decisões serão fundadas sob pena de nulidade. Quando se fala nulidade, nulidade vem de nullum, em latim. E nullum, em latim, significa nenhum. Então, decisão judicial sem fundamentação, e nós já vimos o que significa fundamentar, se o juiz descumprir essa ordem, esse dever de fundamentar, a decisão será nula. Decisão nula é decisão nenhuma. Reconhecida a nulidade, reconhecido o vício naquela decisão, como se ela não existisse. No direito processual, diferente do direito material, não existe nulidade sem declaração. Nulidade de pleno direito. Não existe. As nulidades devem ser reconhecidas por uma outra decisão judicial. Tá? Então, reconhecida a nulidade de uma certa decisão que não fundamentou, significa dizer que não tem decisão nenhuma. Dito de uma outra forma, o juiz vai ter que fazer uma outra decisão. Daquele jeito não presta. Então, se imagina que uma sentença não tem fundamentação. A parte recorre, recurso os senhores verão na frente, o tribunal aqui do Estado vai analisar aquela sentença. O tribunal reconhecendo que ela não tem fundamentação, o tribunal vai falar que ela é nula. E aí, em regra, vai baixar os autos para o juiz, vai devolver para ele, falando, filho, não é assim que se faz. Faz de novo o que eu estou mandando, porque eu sou, na estrutura do Poder Judiciário, superior a você. Agora, vamos entender, já tratamos um pouco, dá para ter uma noção do porquê que é nula a decisão, que é um discurso de fundamentação, a exposição das razões. Mas eu havia comentado com os senhores, já falei isso nos encontros, em encontros pretéritos, o artigo 1º ainda da Constituição Federal, não vou pegar o texto não, dá uma olhadinha lá, mas na parte final do artigo 1º da Constituição Federal, ele começa dizendo: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Essa parte aqui que me interessa, Estado democrático de direito. O Estado de Direito, que foi o primeiro a surgir, Estado de Direito, logo ali da Revolução Francesa e tal, limitação do poder do Estado, o Estado está limitado ao direito. Né? Isso que significa Estado de Direito. Para o Estado de Direito, importa a até então chamada legalidade, né? Legalidade. Nós vimos que o Silvio Lossi desenvolveu em torno da lei, dos códigos, não era legalidade em sentido estrito, literalmente lei, vale o que está na lei. E hoje em dia evoluiu, nós temos uma nova perspectiva, né? Em que pese muitos continuarem falando legalidade, em que pese na Constituição você encontrar referência à legalidade, muitos chamando hoje em dia, ao invés de legalidade, juridicidade. Então, Estado de Direito significa a obediência à legalidade ou à juridicidade. Juridicidade significa ordenamento jurídico, né? Que deve respeito à ordem jurídica como um todo, que não se restringe à lei. Tá? Mas direito, Estado de Direito se associa à legalidade barra juridicidade. Só que o nosso Estado não é apenas de direito. Ele é um Estado democrático de direito. O Estado democrático, o aspecto democrático, ele é associado ao termo legitimidade. A observância à ordem democrática faz com que o ato seja legítimo. A inobservância
a ordem democrática faz com que o ato seja ilegítimo. É plenamente possível que o ato seja legal, que o ato seja, em tese, jurídico, compatível com a juridicidade, mas que não tenha observado a democracia. E aí ele vai ser ilegítimo. Logo, os atos do poder público em geral, nós estamos aqui mais centrados no judiciário, né? Na teoria política, na teoria do Estado, quando trabalha mais o aspecto político, mais executivo e legislativo, os senhores verão, vem com mais ênfase esse aspecto da legitimidade. Mas no judiciário, os atos do poder judiciário, não apenas o do judiciário, os atos do Estado todo, mas nós estamos focados aqui em judiciário, a decisão judicial, né? Deve ser legítimo. Os atos do Estado, além de legais / jurídicos, além de observância ao direito, devem ser também legítimos, observância à democracia. Então, os atos, em geral, os atos estatais devem observância à legalidade e também à legitimidade. Não vou botar legalidade barra, não, como eu botei aqui, porque pode parecer que é ou um ou outro. Então, vou botar legalidade mais legitimidade. Veja, a decisão tem que fundamentar. E na fundamentação, eu falei, nós teremos a exposição das razões de decidir, dos fundamentos fáticos e jurídicos. Ali o juiz vai decidir, porque vai expor suas razões, por que ele concorda ou não com os argumentos jurídicos das partes. Tá? A legalidade você extrai ali. Tem diversos textos normativos que dizem que o juiz pode decidir, como ele vai decidir. Vimos aí o 93, inciso 9 da Constituição Federal, vimos o artigo 489 do CPC, tem o artigo 11 também do CPC. Vamos falar disso melhor adiante. Quero, por hora, ficar na Constituição Federal. Então, legalidade, ok. Mas o que a legitimidade tem a ver com isso? Eu quero aqui centrar com os senhores o que a legitimidade tem a ver com o dever de fundamentar. Porque, veja, se eu falei que legitimidade está associada à ordem democrática, enquanto os juízes, os senhores já votaram, eu imagino que todos aqui tenham mais de 16 anos, quando já tem a possibilidade de votar, tenham mais de 18 anos, quando já é obrigatório votar. Quantos aqui já votaram em juízes? Democracia, né? A democracia representativa, a mais clássica das democracias, está associada ao sufrágio universal, né? A de tempo em tempo você ir numa urna e escolher um representante. Então, o chefe do poder executivo, ele é eleito pelo povo. Todo poder emana do povo, né? Parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que diretamente o exerce ou por seus representantes. O chefe do poder executivo é um representante, né, no sistema majoritário de votação, ele é eleito. Então, a democracia e o poder executivo está na cara ali, é direto, você percebe, né? Os representantes do legislativo também são eleitos. Não mais por um critério majoritário, mas agora proporcional, o que importa. Né? O que importa. O que importa é que eles são eleitos. O método é diferente. Em alguns casos, né? Senador, salvo engano, não é. Mas, enfim, aí não nos importa aqui. O que nos importa saber é que os representantes do legislativo também são eleitos. Então, a relação do legislativo com a democracia, ela é direta. E o judiciário? O que o judiciário tem a ver com a democracia se você não escolhe, se você não vota, se você não elege um juiz? Dito de uma outra forma, se os juízes não exercem as suas funções por terem sido eleitos. Bom, seguinte, é porque não existe apenas um modelo estanque e único de democracia. A democracia representativa,
ela é mesmo externada no legislativo e no executivo. Mas nós temos outras formas de trabalhar com a legitimidade. O Poder Judiciário, ele realmente não se associa ao sufrágio universal. Ele não exerce a sua função por ser um representante do povo. O Poder Judiciário, ele atua como um representante técnico. É uma legitimação técnica do Estado. Eu lembro que eu falei com os senhores, não lembro em qual aula exatamente eu falei, mas eu lembro que eu falei com os senhores, acho que foi na aula da jurisdição contemporânea, da interpretação e tal. Neoconstitucionalismo, quando fala dos direitos fundamentais, foi ali que eu falei. O que se chama de função contra-majoritária do judiciário. É muito comum se ouvir falar função contra-majoritária do STF, não apenas do STF, do judiciário como um todo. Função contra-majoritária do judiciário. Função contra-majoritária. O que significa? Significa que o judiciário é um representante do Estado que, se necessário for, não é função contra-majoritária, não significa que o judiciário vai sempre contra a maioria. Não é isso. Mas, se necessário for, o judiciário dá uma preponderância aos direitos fundamentais em face da maioria. Porque a evolução da sociedade já demonstrou a possibilidade do que se chama de maiorias opressoras, maiorias esmagadoras. Como, por exemplo, a Alemanha nazista chegou à conclusão, por uma maioria, tinha lei nesse sentido, o chefe do poder executivo defendia essa ideia de exterminação de um tipo de raça, o que naturalmente elimina o direito fundamental à vida e à diversidade. Como é que a maioria pode ser opressora? A maioria pode ser esmagadora. Que os campos de concentração contem a história. Então, se necessário for, aquele exemplo que eu sempre dou, se sair uma lei dizendo que tem que fuzilar em praça pública, com a família pagando as despesas do fuzilamento e do funeral, os professores gordos, caucasianos, cabelo curto, barra branco, de processo civil, uma opção que eu teria naturalmente era fugir do país. Mas vai que me pegam no aeroporto. Uma outra opção que eu tenho, vai que a polícia, né, federal me pega no aeroporto. Uma outra opção que eu tenho é procurar proteção no Poder Judiciário. E lembrar ao Poder Judiciário que ele tem que proteger os direitos fundamentais. Então, a justificativa de atuação do Poder Judiciário não é a eleição, não é a democracia representativa. Então, a legitimação do Poder Judiciário é uma legitimação técnica que consiste na proteção dos direitos fundamentais. É por isso que a forma de investidura é como que o agente público é investido no poder. Quando ele deixa de ser um cidadão que tem um CPF e passa a ser um agente do Estado, passa a representar o Estado com uma matrícula do Estado. Investidura. Como é que o juiz é investido nesse poder de julgar? Como é que o juiz é investido nesse poder de representar o Estado? Não é pela eleição. Não decorre do sufrágio universal. Mas decorre, em regra, da aprovação em concurso público. A investidura dos juízes se dá mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, com várias fases, assegurada a participação da OAB. Não é a única forma de investidura, né? Nós temos também o que se chama de quinto constitucional, vamos falar disso aqui. 1/5, né? Logo, 20% dos tribunais
são divididos entre vagas do Ministério Público e vagas da advocacia. Então, 10% do tribunal, né, se 20% é para dividir entre Ministério Público e advocacia, significa que 10% dos tribunais são de advogados, 10% do tribunal são de promotores de justiça, procuradores de justiça, que são nomeados. O órgão de classe, a OAB, para o advogado, e o Conselho da Magistratura, né, o Conselho do Ministério Público local para o Ministério Público, elegem uma lista sêxtupla que vai para o tribunal. O tribunal mata pela metade, tira 3. Então, a lista sêxtupla vira lista tríplice. Então, vão os 6 advogados que a OAB indicou para virar desembargador. Para o TJ. O TJ desses 6, elimina 3 e fica com 3. Tem um processinho ali, tem uma audiência para, em tese, investigar o notório saber jurídico, né? Porque o critério por excelência é o notório saber jurídico. Então, o órgão de classe indica 6, o tribunal corta para 3 e manda para o chefe do Poder Executivo. E o chefe do Poder Executivo, daqueles 3, escolhe um. E esse advogado, esse membro do Ministério Público é, Andrei, filha do Fux, Mariana Fux, filha do Marco Aurélio. Isso é uma tradição que deve ser acompanhada. Tratei disso aqui mais cedo com vocês. Dever de accountability. Muitas das vezes, os filhos dos ministros têm conhecimento jurídico, têm um notório saber jurídico. E já entra como desembargador sem precisar ser juiz. Ok. Muitas vezes não tem conhecimento jurídico, quase que nenhum. Não compete aqui falar. Né? É isso que nós temos que trabalhar. A nossa sociedade tem que evoluir em vários sentidos. Um dos sentidos é controlar o judiciário, com certeza. Então, o Poder Executivo escolhe um dentre 3 advogados, um dentre 3 membros do Ministério Público para ser investido no poder de julgar. E nós temos também a nomeação dos ministros nos tribunais superiores, que é uma outra forma de investidura. Nessa nomeação de ministro para os tribunais superiores, especialmente o STF, o principal é o STF. No STJ, nós temos também esse 5º constitucional. Só que no STJ não é 5º constitucional, é 1/3 no STJ. Tá? Mas tem a ver com essa proporcionalidade. No STF, os ministros do STF são livremente indicados pelo chefe, pelo presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo. Claro que passa por uma sabatina do Senado Federal. Só que essa sabatina sempre foi para inglês ver. Agora está melhorando um pouquinho, por quê? Pela cobertura mais apurada da imprensa, por um olhar mais perto da sociedade. O que é imprensa pura? Não adianta ficar só reclamando da imprensa. O que é imprensa pura? O que a sociedade dá retorno. O que a sociedade compartilha. Naturalmente, isso é da vida. O que a sociedade está interessada em investigar. Então, mais interessada em investigar a sabatina do Senado Federal nas escolhas do presidente da República, isso é mais divulgado. E a gente vai acompanhando mais de perto. Então, o chefe do Poder Executivo, para ministro do STF, nomeia qualquer um. Não é qualquer um, tem que mostrar o notório saber jurídico. Né? No STF já tivemos médico, no STF já tivemos contador. O ministro Eros Grau, ele era, não sei, acho que ele era economista. O ministro Eros Grau, que é o que me vem à mente, ele era economista, salvo engano. Ou seja, senhores, nós até podemos ter um ponto de contato da democracia com a escolha de juízes. Só que é exceção. Por que eu digo que é possível ter democracia? Porque o chefe do Poder Executivo não é representante do povo? É democracia. Ele exerce um ato democrático, legítimo. Ele foi eleito pelo povo.
Então é por isso que, de tempo em tempo, se o chefe do Poder Executivo tem uma linha mais de um lado, uma linha mais do outro, é mais liberal, é mais restritivo, ele vai nomeando representantes para o STF de acordo com a sua linha de pensamento, naturalmente. É uma discussão que está agora lá nos Estados Unidos com Trump, com a morte de uma ministra muito importante da Suprema Corte dos Estados Unidos. Essa discussão já teve aqui com Lula, Dilma, está tendo agora com o Bolsonaro. Isso muda a composição da corte, o modo de pensar da corte. E, aliás, é por isso que é assim, por isso que tem esse modelo. Esse modelo de investidura, que não seja pela aprovação em concurso público, tem essa finalidade mesmo de oxigenar os tribunais. Ok? Então, como investidura, nós podemos ter, da ordem inversa, a indicação do chefe do Poder Executivo para ser ministro do STF, passando pela sabatina do Senado. Presidente da República, democracia. Senadores, vem da democracia. Então, os ministros do STF, mesmo que indiretamente, eles não foram eleitos por cada um de nós, mas indiretamente, eles acabam representando uma concepção democrática, política, de quem está lá. Do presidente da República, dos senadores, jogo político, como tudo. Os desembargadores os desembargadores e os ministros do STJ são, em 20% da sua composição, um quinto, daí que se chama quinto constitucional, parênteses. No STJ é um terço, não um quinto. Mas o famoso é quinto constitucional, chama-se de quinto constitucional. Está previsto na Constituição, um inciso lá, artigo 94, se não me engano. Mas um quinto dos tribunais é composto por advogados e promotores, membros do Ministério Público. Isso é uma forma de oxigenação também, para que não tenha apenas juiz de carreira, para que se pense de uma outra forma. Imagina uma Câmara Criminal. O principal exemplo é uma Câmara Criminal. Imagina uma Câmara Criminal que vão votar três julgadores. Um juiz de carreira, um desembargador juiz de carreira. O outro desembargador era advogado criminalista, defensor dos réus. O outro desembargador era um promotor público. Aí, só uma Câmara plural. Né? Essa é a lógica. Trazer modos de pensar distintos para o Poder Judiciário não ficar só com uma linha de pensamento. Então, a finalidade não é peixada, como o Andrei falou. A peixada existe, é uma má utilização da finalidade. A finalidade é oxigenar o modo de pensar dos tribunais. Então, um quinto é escolhido, ao final, é escolhido pelo chefe do Poder Executivo. Na Justiça Federal, é o presidente que escolhe. Na Justiça Estadual, é o governador que escolhe. Então, indiretamente, esse quinto constitucional, ele é também tocado ali pela democracia. Porque quem escolhe, ao final, uma lista tríplice do tribunal, e a lista tríplice do tribunal é reduzida de uma lista sêxtupla do órgão de classe. Então, o órgão de classe escolhe 6 possíveis desembargadores, o tribunal elimina 3 e escolhe possíveis 3 desembargadores e mandam para o chefe do Poder Executivo. E o chefe do Poder Executivo, representante do povo, escolhe um deles. Está aí o ponto de contato, mesmo que indireto, mesmo que distante, com a democracia. Tá? E o juiz de carreira? Então, tratamos aqui da forma de investidura. E o juiz de carreira? Aquele que entra como juiz substituto, que entra lá na comarca do interior, e aí vai progredindo na carreira, e pode chegar a ser desembargador. O ministro Fux, presidente do STF, era um juiz de carreira aqui do Rio de Janeiro. Como juiz substituto, foi avançando, virou desembargador, virou ministro do STJ, virou ministro do STF. E vimos que não é necessário, um parênteses aqui, não é necessário que um juiz do STF passe por essa ordem. Juiz, desembargador, ministro do STJ, ministro do STF. Não é necessário. O chefe do Poder Executivo pode indicar, o presidente da República pode indicar até quem não é jurista. Tá? Não é. Por isso que aquela discussão com o Moro, para vocês não acharem que o que aconteceu com o Fux deveria necessariamente acontecer com o Moro.
Se é que ele vai ser eleito, ou poderia ser eleito, isso pouco importa. Mas qualquer um pode, desde que tenha notável saber jurídico, desde que seja aprovado pelo Senado Federal, ser indicado pelo presidente da República. Ok? Então, tirando os ministros do STF, tirando o quinto constitucional, os desembargadores escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, os demais membros do Poder Judiciário, naturalmente, aprovados em concurso público. O juiz substituto, que está lá no anterior, como eu dizia, ele é aprovado por um concurso público de provas e títulos, onde ele demonstra o seu conhecimento técnico dos direitos fundamentais. A razão é essa. Claro que não cai só direitos fundamentais, né? Mas em todo ramo do conhecimento, em todo ramo do direito, tem direito fundamental. O direito fundamental infiltra em todo o ordenamento jurídico. A justificativa teórica para a atuação do Poder Judiciário é a proteção dos direitos fundamentais. E isso se demonstra no concurso público, imensa maioria deles, na escolha do chefe do Poder Executivo, pelo que a Constituição chama de notável saber jurídico. Então, a legitimação dos agentes do Estado, não representantes, a legitimação dos agentes do Estado pode ser uma legitimação fundada no sufrágio universal, 2, uma legitimação técnica. Então percebam ali. A legitimação pode ser fundada no sufrágio universal, que é o aspecto mais direto com a democracia. O chefe do Poder Executivo foi eleito. Os representantes do Legislativo foram eleitos. Daí se falar, está ali no chat para vocês, que a legitimação deles é uma legitimação a priori. A priori. Significa que é de início. A prioristicamente. Logo de largada. Significa dizer, portanto, que os atos do Poder Executivo, os atos do Poder Legislativo, são legítimos desde sempre. Em razão do sufrágio universal, em razão da escolha democrática, já tem um ponto de contato direto com a democracia. Todo poder emana do povo. Então, tudo, sim, aspas, tudo entre aspas, aspas duplas, né? Aspas triplas atualmente. Em tese, tudo que o chefe do Poder Executivo faz é válido, é legítimo, porque ele representa a vontade do povo. Em tese, tudo que os legisladores fazem é legítimo, porque eles representam o povo, foram eleitos. Daí que se fala numa presunção de validade das leis, na presunção de validade dos atos do Poder Executivo. Por isso que já nasce valendo. Por quê? Pelo contato direto com o sufrágio universal, legitimação, democracia, sufrágio universal, escolha dos representantes. E com o judiciário? O judiciário não é eleito pelo sufrágio universal. Em alguns casos, nós temos um ponto de contato com a democracia, como nós já mencionamos aqui, nas formas de investidura. Mas a imensa maioria dos juízes, lato sensu, tem como fundamentação seu conhecimento técnico pela aprovação em concurso público. Os outros, mesmo aqueles que são eleitos, mesmo aqueles que são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, e têm um ponto de contato mais próximo com a democracia, eles também têm um conhecimento técnico, pelo que a Constituição chama, já falei aqui, de notável saber jurídico. Então, a legitimação do Poder Judiciário é uma legitimação técnica. E olha o que está ali, uma legitimação a posteriori. Significa dizer que, em tese, os atos do Poder Judiciário não nascem válidos. A validade, a legitimação vem depois. Ou seja, não é todo ato que, a princípio, vai nascer válido do Poder Judiciário. Ato decisório, que o Judiciário é para julgar, né?
Os atos preparatórios não têm essa análise. Mas os atos decisórios, quando o Poder Judiciário exerce jurisdição, decidindo, seja uma decisão final, seja uma decisão provisória, é comum os senhores ouvirem falar de liminar, né? Liminar é uma espécie de decisão provisória. Qualquer tipo de decisão, seja final, seja provisória, tem que ter fundamentação. A Constituição diz que todas as decisões serão fundamentadas. Por que tem que ter fundamentação? Porque é pela fundamentação, o que eu falei aqui para vocês antes, que o juiz, que o julgador, não apenas juiz, né? Juiz de lato sensu, juiz, desembargador, ministro, é pela fundamentação que o julgador justifica a sua decisão, expõe as suas razões. Ele presta conta, então, para a sociedade, a sociedade como um todo, que ele está exercendo bem o seu papel. É aqui que está a democracia. É pela fundamentação que ele mostra para a sociedade que ele está decidindo bem e que ele realmente tem um conhecimento técnico, está protegendo os direitos fundamentais. Tanto que as decisões judiciais são submetidas a uma nova análise, a um novo crivo, para uma nova consideração sobre aquelas razões, se elas estão certas ou não. São os recursos, como nós veremos aqui. Mas é por meio da fundamentação, portanto, que o juiz expõe as suas razões, que o juiz presta conta para a sociedade, como falamos ainda há pouco. Aqui que está o aspecto democrático. Você só pode decidir, você só pode concluir, que decidir decisão ia ficar horrível, você só pode concluir que uma decisão é certa ou errada, é justa ou injusta, se você analisar a fundamentação. Quer ver? Vou lhes dar um exemplo. Eu sou juiz de direito. Finge que eu sou juiz de direito. Eu digo para os senhores assim, olha, senhores, eu recebi uma demanda, um processo, em que o autor foi a juízo em face do réu, cobrando uma quantia. E eu condenei o réu a pagar ao autor essa quantia. Pronto. Julguei certo ou errado? Os senhores conseguiram dizer? Só por isso que eu falei? Não. O relatório é a parte inicial do que eu falei. Lembra do 489 que eu citei ainda há pouco ali? Tem 3 incisos. Inciso 1 é o relatório, inciso 2 é a fundamentação, inciso 3 é o dispositivo. Inciso 1 é o relatório. Foi a parte inicial do que eu falei. Olha, teve um autor que foi a juízo em face de um réu, aconteceu tais coisas no processo. Ele relata o que aconteceu no processo. A parte final é o dispositivo. É o que a decisão dispõe. Qual é o conteúdo da decisão? Foi a última frase que eu falei. Eu condenei-o a pagar ao autor. Aonde que nós vamos extrair se a decisão é certa ou errada? Foi só no que eu não falei. Na fundamentação. Mas vem cá, mas por que você julgou procedente o pedido do autor? Por que você condenou o réu? Ah, sim, porque a demanda envolvia um acidente de trânsito e o réu ficou demonstrado, ficou provado no processo que o réu avançou o sinal, que o réu estava na contramão, que o réu estava sem habilitação, que o réu estava embriagado, que o réu estava, sei lá, sem cinto de segurança, desrespeitando tudo quanto é tipo de norma. E aí ele colidiu com o carro do autor, tadinho. O senhorzinho estava vindo na dele, respeitando todas as normas de trânsito. Então o autor não tinha culpa nenhuma do acidente. Estava provado que teve acidente, estava provado que a culpa era toda do réu. Eu apliquei os dispositivos tais e tais e tais do ordenamento jurídico, e com base nisso, senhores, eu julguei procedente que o autor pediu e condenei o réu a lhe pagar, a lhe restituir, o réu a restituir ao autor o prejuízo que ele, réu, causou ao autor, pelo ato dele, réu, que infringiu o ordenamento jurídico. Aí sim os senhores poderão dizer, não, aí sim, doutor, aí Vossa Excelência julgou bem. É na fundamentação, portanto, senhores, que você pode concluir se uma decisão é boa ou ruim. Se não tiver fundamentação, sabe o que acaba acontecendo? Arbitrariedades. O juiz decide assim, aí é aquilo, é assim porque eu quero. É assim porque quem manda sou eu. O Estado, um ato do Estado, não pode ser assim. No executivo a gente mete o malho. No legislativo a gente mete o malho. No judiciário também não pode. O juiz não representa o Estado ele sozinho.
O juiz também tem uma série de deveres. E um dos deveres é fundamentar, prestar contas. Tem literalmente esse sentido. É que aqui não é tão trabalhado. Na Lava Jato, falou-se bastante nesse dever de accountability. O pessoal da Lava Jato falava bastante nesse dever de accountability. Tem várias críticas à Lava Jato, não é essa questão aqui. Mas a discussão proliferou um pouco mais na prática com a Lava Jato, essa prestação de contas. O judiciário também. Rosemary, então, quando as fundamentações forem invasivas, se faz necessário o recurso. Então, esse é um ótimo ponto, Rosemary. Porque eu demonstrei, então, aqui para os senhores o porquê da fundamentação. Né? Só um momentinho. Deixa eu molhar o bico. Olha aqui. Eu comentei até agora com os senhores, agora vamos para a terceira e última parte da fundamentação. Eu comentei para os senhores, eu conversei aqui com os senhores, inicialmente, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o que é a fundamentação, a exposição das razões de decidir. Mencionei lá o 489 do CPC, que tem 3 incisos, são elementos da sentença, relatório, fundamentação e dispositivo. Tivemos uma noção introdutória ali do que é a fundamentação. Prestação de contas, exposição das razões de decidir, racionalidade e tal. Depois eu trabalhei com os senhores o que a fundamentação tem a ver com o Estado democrático de direito, o que a fundamentação tem a ver com a legitimidade dos atos do Poder Judiciário. Todos os atos do poder público, de modo geral, do Estado, devem ser legais, jurídicos e também legítimos. A legitimidade tem a ver com a democracia. Em alguns casos, você vê a democracia mais claramente, porque ela é diretamente perceptível pelo sufrágio universal no chefe do Poder Executivo, nos representantes do Legislativo. Mas o Judiciário também tem um aspecto legitimante. E o aspecto legitimante da decisão é justamente a fundamentação. É na fundamentação que o juiz presta conta. É na fundamentação que o juiz expõe o seu conhecimento técnico, que justifica o exercício do seu poder. Por isso tem que ter fundamentação. Por isso que, se não tiver fundamentação, o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal vai dizer que é nulo. Não, excelência, assim não serve. Isso não é decisão nenhuma. Isso não é um exercício da jurisdição de um modo devido. Lembra que o devido processo legal, o due process of law, é a mãe de todos os outros princípios? A fundamentação está inserida para que um processo seja devido, para que um ato decisório seja devido, compatível com a ordem constitucional. Tem que saber disso tudo. Veja como é que é necessário interpretar. A Constituição falou quanto à fundamentação, que tem que ter fundamentação, senão é nulo. Olha quantas coisas temos que saber para saber o porquê que é nulo. Olha como é que nós temos que interpretar e compreender. O que tem a ver a nulidade? 93, inciso 9, o texto normativo, não falou nada sobre sufrágio universal, legitimação direta, legitimação técnica. Nada disso. A interpretação, que está por trás do texto. Pois bem, agora vamos para a terceira parte, que foi que a Rosemary colocou ali. Tá. E as fundamentações invasivas? Furtivas? Não é invasivas de invadir, né? Acho que ela quis dizer evasivas, né? Acho que a Rosemary quis dizer evasiva. E a fundamentação que não diz nada com nada? E a fundamentação para inglês ver? Mas doutor, professor, será que algum juiz consideraria a hipótese de fingir que está fundamentando? De fundamentar mal? Nessa prestação de contas, que é muito bonito no livro, vende bem, que legal. Mas e na prática? Eles fundamentam bem as decisões? Aí a gente cai de novo naquela leitura que já fizemos aqui mais de uma vez, do direito fundamental numa leitura formal e em uma leitura substancial. Não basta o Estado fingir que exige a fundamentação. Não basta o representante do Estado, o agente do Estado, o juiz, fingir que fundamenta.
e a sociedade fingir que aceita. Não basta. Isso é uma leitura meramente formal da fundamentação. Nós já tivemos uma fundamentação formal. Fundamentação para inglês ver. Temos ainda. Estamos em processo de combate. Também a fundamentação, também a garantia fundamental da fundação, tem uma leitura substancial. Tem uma leitura preocupada com a sua essência. A essência é isso que nós falamos: prestação de contas, legitimação, exposição das razões. Na fundamentação, isso costuma ser chamado de fundamentação analítica. Fundamentação analítica. Olha, o contraditório lá atrás, eu falei que ele tem uma leitura ultrapassada e uma leitura contemporânea. Eu falei o contraditório na leitura contemporânea costuma ser chamado de contraditório participativo. Falar contraditório participativo, falar fundamentação analítica, na isonomia, que já mencionei aqui, falar em isonomia substancial, significa a mesma coisa, são só termos diferentes, são só formas diferentes de expressar. Significa leitura contemporânea, a leitura preocupada com a essência da garantia. Contraditório participativo é aquele que assegura a participação efetiva, a influência. Vimos. Isonomia substancial é aquela que quer implementar na prática a substância da isonomia, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Fundamentação analítica é aquela que está preocupada com uma fundamentação avera, quando o juiz fundamenta analiticamente, analisando mesmo todos os pontos. E não quando o juiz finge que fundamenta. Com base nessa preocupação, nessa leitura substancial da fundamentação, nós temos um dispositivo muito importante do CPC para analisar. Então, eu até agora fiquei mais na Constituição Federal, agora vamos ao CPC. O CPC, como uma norma infraconstitucional, ele deve obediência à Constituição, não é? Falamos sobre isso aqui antes. Não hoje, mas em aulas anteriores. Nós vimos que os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, eles são espraiados por todo o ordenamento jurídico. A lei só é válida se ela for compatível conteudisticamente, essencialmente, com os direitos fundamentais. Vimos, inclusive, mencionei isso hoje, no começo do encontro, que o código anterior ele não era compatível. E o código atual veio a tentar ser compatibilizado com a ordem constitucional. Pois bem, então vejam, portanto, no CPC, deixa eu só, já que eu estou falando do CPC, fazer a um dispositivo que está lá no início, que é o artigo 11 do CPC. Tá? Nós já mencionamos esse artigo 11. Na aula de publicidade. Só colocar ele aqui de novo, por dever de tratar de todos os dispositivos. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O parágrafo único fala de segredo de justiça, que é a exceção à publicidade, que é o parágrafo único. A parte inicial do caput do artigo 11 trata da publicidade, que nós já estudamos aqui. A parte final é que interessa ali, que repete a Constituição, os senhores já perceberam, né? Fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Já estudamos, então, esse artigo 11. Ao analisar o 93, inciso 9 da Constituição Federal, nós já analisamos também o artigo 11 do CPC. Ok? O que eu quero trabalhar agora com os senhores é o 489 de novo. Tá? Só para lembrar aos senhores o que o 489 prevê no seu caput. Não é essa parte que eu quero, tá? Mas só para lembrar, o 489, que são elementos essenciais da sentença, então são partes elementares da sentença, como decisão. Então, para concretizar o 93, inciso 9, 93, inciso 9 da Constituição Federal, exige fundamentação nas decisões. A sentença é um tipo de decisão final, nós veremos isso adiante. E o Código de Processo Civil está exigindo que toda sentença tenha relatório, fundamentação e dispositivo. Ok?
aula de sentença, no momento próprio, os senhores verão isso. Aí, o parágrafo primeiro. Eu não poderia falar o parágrafo primeiro sem explicar o caput, naturalmente. Eu quero tratar aqui, nessa ordem de ideias, de uma fundamentação analítica, de uma leitura contemporânea da fundamentação que seja efetiva, onde o juiz efetivamente expõe as razões de decidir, onde ele demonstre seu conhecimento técnico, prestando contas, portanto, para as partes e para a sociedade. A fundamentação não pode ser uma fundamentação para inglês ver. A fundamentação contemporânea, a fundamentação substancial, a fundamentação analítica, ela é concretizada. Esse é um dos dispositivos mais importantes do código. Os senhores estão na quarta, quinta aula de teoria geral do processo. Esse é um dos artigos mais importantes do CPC como um todo. E nós veremos, em mais aulas para frente aí, que o CPC tem aplicação subsidiária em todos os ramos. Então, quando eu digo CPC, o CPC ele é aplicável no processo trabalhista, no processo administrativo, no processo legislativo, no processo penal, tá? Então, 489, parágrafo 1º do CPC é um dispositivo importantíssimo. Olha o que ele vai dizer. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... Deixa eu primeiro mastigar esse parágrafo primeiro aí para vocês. Olha o que esse texto diz. Não se considera fundamentada para... Não se considerar fundamentada significa o quê? Que um dos elementos que o 489 caput faz menção não preencheu. Então, se não tiver fundamentação, o que acontece? 93, inciso 9 da Constituição Federal. Sem fundamentação significa que é nula. Então, essa parte inicial não se considera fundamentada, é assim que se interpreta os textos, tá, senhores? Cada palavra tem um sentido. Não se considera fundamentada igual a nulidade. É nula. Da onde eu estou tirando isso? Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, vimos, combinado com artigo 11 do CPC, vimos. Então tem que ter fundamentação, senão é nula. O que o parágrafo primeiro, no código anterior, parava ali, no caput, nos incisos. Esse código deu um passo além e trouxe exigências da fundamentação. Então não é qualquer fundamentação que nós vamos embarcar na sua mão, tá, excelência? Nós não vamos considerar como fundamentada, logo vai ser nula e aí vai continuar o dispositivo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Eu falei para vocês, o 489 fala de sentença. Só que a sentença é a decisão final. A sentença é uma das formas de exercer jurisdição, não é a única. Decisão interlocutória, sentença, acórdão, são muitas vezes tratados como sentença. Sentença como um ato de decidir. Só que, em compensação, nem todo ato de decidir é uma sentença. A distinção de decisão interlocutória para sentença, para acórdão, os senhores verão no momento próprio. Muito resumidamente aqui, para não ter informação nenhuma, acórdão é uma decisão colegiada. Os julgadores acordaram, chegaram a um consenso, eles acordam um resultado final. Isso é acórdão, uma decisão colegiada. Então, a decisão do plenário do STF, que tem 11 ministros, é um acórdão, tem 11 votos. Ok? Isso que é acórdão. Sentença é o ato decisório final de um juiz singular. É o ato decisório final de um juiz singular. Quando ele acaba com o processo tratando de sentença. Decisão interlocutória é uma decisão proferida no meio do processo, enquanto o processo está em curso. Não é o momento final. Inter de meio, locus de procedimento. Decisão interlocutória é aquela proferida no meio do procedimento. Inter, meio. Locutória vem de locus. Locus, procedimento, local. É no meio do local, no meio do procedimento e não no final. Decisão interlocutória é no meio do procedimento.
sentença, decisão final de um juiz singular, acórdão, decisão de um órgão colegiado. Ok? Ok. Isso não é tópico para aqui, a distinção verá melhor adiante. Então, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, deve ser fundamentada. E não é qualquer fundamentação que nos contenta. Não é qualquer fundamentação. Tem que ser uma fundamentação para valer. E aí os incisos do parágrafo 1º do artigo 489, eles trazem exigências que o legislador do CPC já aprendeu que os juízes anteriores não cumpriam. Fingiam que estavam fundamentando. E aí, esses incisos são muito importantes. Acontece que esses 6 incisos, eu não consigo trabalhar com os senhores aqui nesse momento, TGP1, com tanta profundidade. Eu vou fazer menção, vou dar para falar, mas tem muitas coisas que os senhores não viram ainda. Eu vou fazer como eu tenho feito, vou fazer um resumão, uma ideia geral. Os senhores têm que saber aqui em TGP1 é que esse parágrafo 1º do 489 é muito importante. É um dos mais importantes dispositivos processuais do nosso sistema, porque o ato de decidir é um ato muito importante, e o ato de decidir, quando se exerce jurisdição, ele deve preencher um elemento essencial que é a fundamentação. E, em compensação, não basta qualquer fundamentação. Tem que ser uma fundamentação que efetivamente preste conta para as partes e para a sociedade. Uma fundamentação que efetivamente, que na sua essência, que substancialmente, demonstre que o juiz tem conhecimento técnico para proferir uma boa decisão. A decisão certa. A decisão que promove justiça. Ok? Vamos lá. Vamos ver os incisos. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limite à indicação, à reprodução e à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Era muito comum o juiz decidir assim, com base no artigo X, julgo procedente. Cadê sua fundamentação, excelência? A minha fundamentação é o artigo X. Não, excelência. Indicar qual é o artigo, você não está fundamentando nada. O que a minha causa tem a ver com isso? O que o fato tem a ver com isso? A parte final é muito explicar sua relação com a causa decidida. Você não tem que me dizer que você está aplicando o artigo X. Isso é legalidade. Eu sei, tá, que esse artigo ele poderia ser aplicado. Eu estou defendendo que ele não deve ser aplicado. Por que você aplicou ele? Aqui sempre o que faltava era o porquê. Indicação é quando o juiz fala assim, artigo X. Isso é indicação, ele indicou qual é o artigo. Reprodução é quando ele copia todo o artigo X. Aí, para disfarçar, ele não indicava o artigo X, não dava o número do artigo, mas copiava. Os alunos fazem muito isso. Às vezes, na prova, acha que responde, está copiando o texto de lei na prova. Comigo não cola. Eu dou logo um riscão e falo assim, artigo 489, parágrafo 1º. Eu já coloco nas primeiras aulas de TGP1. Se nem um juiz pode fazer isso, doutor, você não pode fazer isso, não. Você não está justificando a minha resposta copiando o texto de lei. Eu quero saber de você por que você está aplicando esse texto de lei. Que ele existe, eu sei, não adianta. O professor sabe de qual os artigos quase todos. Não adianta, eu tiro vários aqui da cachola. Quando eu leio, eu falo assim, cara, isso aqui o cara copiou, o cara não sabe nada. Ele fez a prova com um código. A questão dele tem 20 linhas. 20 linhas do código, ele não trouxe nada de novo. Não pode. O aluno não pode fazer isso. O candidato a um concurso público não pode fazer isso. O juiz não pode fazer isso. E a paráfrase é quando ele não copiava o texto todo. Quando ele parafraseava, quando ele copiava metade do dispositivo. Isso não é fundamental. Vejam que o que importa é a parte... Não é que o juiz não pode fazer, tá? Percebam. Ele não pode se limitar a fazer isso. Claro que na decisão tem vários artigos. O juiz indica vários artigos. O juiz pode copiar o texto de vários artigos. Como diz o artigo tal, você joga, não tem problema nenhum. O que a lei está dizendo, o que nós estamos exigindo democraticamente, a lei é a representação da democracia. Né? O que a sociedade está exigindo dos juízes é que ele não faça apenas isso. Que ele não se limite. Porque, na verdade, o que ele tem que fazer, parte final, ele tem que explicar
o que aquele artigo que ele mencionou, que ele copiou, que ele parafraseou, tem a ver com a causa. Ou seja, por que ele se aplica. Ok? Esse aqui deu para falar um pouquinho mais. Inciso 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Conceito jurídico indeterminado, quer ver? Com base na dignidade da pessoa humana, julgo procedente o pedido. Fala, porra, existem 1.500.000 teses no mundo sobre dignidade da pessoa humana. O que Vossa Excelência entende por dignidade da pessoa humana? Tendo em vista que a conduta do réu desrespeitou a boa-fé, julgo procedente o pedido do autor. Mas, porra, o que é boa-fé para você? Por que desrespeitou? Você não pode jogar um conceito que é indeterminado. O próprio legislador, falamos disso lá atrás, o legislador deu um passo atrás e adotou a técnica de redação aberta dos textos, com conceitos jurídicos indeterminados. Cláusulas gerais. Boa-fé. Tem que respeitar a boa-fé. Por quê? Porque quem vai definir o que é boa-fé no caso concreto é o juiz. O juiz não pode deixar aberto o sistema. O juiz não pode manter a indeterminabilidade. O juiz tem que densificar, tem que concretizar. Falamos sobre isso. O juiz tem que dizer por que a boa-fé foi respeitada, o que não foi, o que ele entende e o que aquilo tem a ver com o caso concreto. Não é que o juiz não possa empregar conceitos jurídicos indeterminados, é o que mais se faz. Os advogados nas petições, os juízes nas decisões. É boa-fé para cá, é contraditório para lá, é devido processo legal para um lado, é dignidade da pessoa humana para o outro. Mas nós temos que especificar, delimitar, densificar, concretizar, trazer do concreto o que isso tem a ver, o que isso significa, o que eu entendo por contraditório. E por que foi observado, por que não foi observado no caso concreto. O que ele tem a ver com o caso concreto. O juiz tem que explicar, na verdade, tem que explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Se ele utilizou um conceito indeterminado e disse o porquê que ele se aplica no caso, ok. O que ele não pode é apenas indicar o motivo indeterminado, o conceito jurídico indeterminado, sem determinar o que ele significa e sem dizer o que ele tem a ver com o caso. Sem explicar o porquê que ele se aplica no caso. Olha quanta informação tem nisso. Esse dispositivo é muito importante. Veja como é que isso tem a ver com a jurisdição contemporânea que eu mencionava para vocês antes. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ou seja, sentença genérica, decisão genérica. Decisão que o juiz fala um montão de coisa abstrata que pode ser tanto para um lado, tanto para o outro, e você... Isso não é fundamental. Isso não é fundamental. Pensa numa ação, sei lá, de improbidade administrativa, e o juiz fala, com base na moralidade pública, com base no dever de prestações de contas, com base no dever de probidade, claro, ação de improbidade. Veja, esses motivos servem... Você não está dizendo que a parte respeitou ou desrespeitou. E quais foram os atos que fez com que ela respeitasse. Uma decisão genérica. Em tese, qualquer decisão judicial sobre improbidade, com esses argumentos vagos, podem justificar tanto uma procedência quanto uma improcedência. Então, o mesmo fundamento justifica tanto julgar no sentido norte, quanto julgar no sentido sul. Bom, então, isso não fundamentou nada. Se a fundamentação é a indicação do motivo, do porquê você julga procedente ou improcedente, não pode ser uma decisão genérica, evidentemente que não. Veja, mais uma vez, ele tem que justificar o porquê que aqueles motivos estão lá em relação ao caso concreto. Eu lembro que eu falei com os senhores que naquela ideia de pós-positivismo, teoria estruturante do direito, são várias estruturas que compõem o ordenamento jurídico, não apenas a lei. Uma dessas estruturas é o caso concreto.
Daí que a gente fala que ao aplicar um texto normativo em um caso, ao julgar, o juiz concretiza um texto abstrato. E nessa tarefa de concretização, ele deve interpretar com vários elementos. Um dos elementos, o caso concreto. Veja como é que apareceu a incidência no caso concreto no inciso 1º, no inciso 2º. Implicitamente, ele está no inciso 3º. Você tem que explicar o porquê que aqueles motivos se prestam a fundamentar, a expor as suas conclusões nesse caso concreto aqui. E não de modo genérico para todos os casos. É vedada a decisão genérica. Inciso 4º, que eu mencionei com os senhores na aula passada, no contraditório. Não se considera fundamentada qualquer decisão que seja que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Deixa eu explicar um pouco melhor esse dispositivo. É aquela relação da fundamentação com o contraditório. Como é que a parte sabe que ela exerceu influência? Quando o juiz analisa todos os seus argumentos. Veja que ele começa ali. Não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar. Dito de uma outra forma, o juiz tem que enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo para que seja fundamentada a decisão. Olha o link entre o contraditório como exercício de influência no resultado final e a fundamentação analítica. As duas leituras substanciais, tanto do contraditório quanto da fundamentação. Ok? Ok. Agora vamos entender a parte final. Na verdade, o juiz tem que analisar todos os argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada. O que é infirmar a conclusão? O que quebra ali é aquele termo infirmar, que faz com que muita gente não entenda. O que fica nebuloso é o termo infirmar. Infirmar, meus amigos, é o contrário de afirmar. Infirmar é o contrário de confirmar. Logo, infirmar significa modificar. Então, o juiz tem o dever de explicar, de enfrentar todos os argumentos que sejam capazes de modificar sua conclusão. Quais são os argumentos capazes de modificar sua conclusão? A parte que perdeu, a parte sucumbente. Quer ver um exemplo? O autor vai a juízo e apresenta 10 argumentos pelos quais ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele quer um resultado de procedência. E ele apresenta 10 motivos, 10 argumentos pelo qual ele, autor, acha que tem que ganhar. O juiz, na sentença, analisa o primeiro. O juiz analisa o primeiro do autor. E fala assim, olha, autor, já me convenceu com o primeiro argumento. Eu não vou nem analisar os demais. Na sentença, ele fala assim, eu não analisei os argumentos de número 2 a número 10 do autor. Por quê? Porque o argumento 1 já foi suficiente para o autor ganhar tudo o que ele queria. Então, eu, juiz, julgo totalmente procedente e entrego ao autor tudo o que ele pediu, porque ele tem razão. E eu percebi que ele tem razão ao analisar um dos seus argumentos. Eu nem precisei analisar os demais. Essa sentença é nula? Não é. Por que não é? Porque o autor não teve prejuízo nenhum. O autor recebeu tudo o que ele queria. O juiz está falando assim, autor, chega o argumento 1, nem precisava ter os outros. Os outros são desnecessários. Eu não tenho tempo a perder. O argumento 2 não é capaz de infirmar o argumento 1. Pelo argumento 1 você ganhou. Pelo argumento 2, no máximo, você poderia não me convencer. Mas se me convencesse, ia me convencer também. Eu já estou convencido. Então, para quem ganha, não é essencial ter todos os argumentos analisados. Porque o que você quer, na verdade, é ganhar. Você já ganhou. O motivo pelo qual você ganhou é irrelevante juridicamente. Ok? Muda o exemplo. Nesse mesmo processo, o réu, na contestação, apresentou 10 argumentos. 10 argumentos do réu que batiam nos 10 argumentos do autor, que confrontavam, que contraditavam os 10 argumentos do autor. O réu apresentou 10 argumentos. Cada um dos 10 argumentos
suficientes para ganhar a causa, o réu ganhar a causa. Só que o réu ganhou? Não, o réu perdeu. O réu foi condenado. O autor pediu 100 mil, o juiz condenou o réu a pagar ao autor 100 mil, tudo. Então, com aquele processo, o réu não conseguiu deixar de pagar, nem conseguiu diminuir nada que seja, logo nenhum argumento do réu colou. Todos os argumentos do réu foram afastados. O juiz pode, na decisão, falar assim, olha, réu, como eu olhei só um argumento do autor, eu também só olhei um argumento seu para te condenar. Ele pode fazer isso? Não, aqui não pode. Porque para quem perdeu, é direito de saber o porquê que perdeu. O porquê que nenhum dos seus argumentos colou. Você não pode ler só o primeiro argumento, excelência, não ir com a cara dele, não concordar e não analisar o segundo, o terceiro, o quarto. O segundo argumento do réu que ele não analisou era capaz de infirmar a conclusão. O segundo argumento era capaz de modificar a conclusão do réu que perdeu? Era. E o juiz só vai saber lendo. E o juiz só vai fundamentar justificando por que não acolheu o argumento do réu. Então, esse é o sentido mais preciso, completo desse inciso 4º. Tá bom? O juiz deve enfrentar todos os argumentos. Você não pode parar de ler na primeira linha, né? Tem que entender o dispositivo como um todo. O juiz tem que enfrentar todos os argumentos que sejam capazes de modificar sua conclusão. O que significa que ele tem que explicar, tem que expor as suas razões mais precisamente ainda para a parte que perdeu. Claro que ele fala mais diretamente para a parte que perdeu. Inciso 5º e inciso 6º são um pouco mais complicados de eu tratar aqui. Mas vamos lá. Não se considera fundamentada qualquer decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. O que significa isso? Isso aqui é a ideia de precedente, que o nosso sistema tem caminhado no sentido dele, e agora com o Código de 2015 está claro que nós já adotamos. Precedente significa vinculação a certas decisões. Então, tem decisões que aplicam só às partes. Tem decisões que aplicam às partes e a toda a sociedade, porque são vinculatórias. Pense numa decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Quando o STF determina que certa lei é inconstitucional, ela é inconstitucional para todo mundo, obrigatoriamente. Todo mundo tem que seguir obrigatoriamente. Exerce uma vinculação. Isso que eu acabei de falar está no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. Artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Essa eficácia vinculatória da decisão do STF. Todo mundo tem que seguir. Assim como a lei, o texto normativo, um artigo de uma lei, esses precedentes, ele tem eficácia normativa, porque eles são aplicados para todos. Assim como lá no inciso 1º, o juiz não pode se limitar a indicar o texto da lei, aqui no inciso 5º, o juiz também não pode se limitar a indicar o número do julgado. Então, com base no julgamento do STF, na ADIM, número tal, julgo procedente pedido. Não pode fazer isso. Não é que você não possa utilizar esse precedente. Na verdade, você pode deve. Porque ele é precedente, ele é vinculatório, você tem que observá-lo. A princípio, tem que observá-lo. Só que o que você tem que fazer? Você tem que indicar qual é o precedente, tem que trazer o que ele significa, identificar os seus fundamentos determinantes e tem que demonstrar o porquê que aquele precedente, que é um número, o que ele significa, tem a ver com o caso concreto. Com base no recurso extraordinário número 1 milhão, tal, do STF, que significa que tendo em vista os fatos dessa causa que se aplicam a esse precedente, utilizo ele. Beleza, ok? É isso que tem que fazer. Tá? E o inciso 6º, tanto o inciso 5º quanto o inciso 6º, atuam nessa lógica aí de precedente. Né? O inciso 5º é quando usa o precedente. O inciso 6º é quando não usa o precedente. Então, o inciso 6º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. Que deixar de se vincular. Né?
era para estar vinculado e ele não aplicou, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou superação do entendimento. Tá? Isso nós veremos lá no momento próprio. Não é que esses pronunciamentos vinculatórios, não é que a vinculação seja absoluta. Nós temos uma válvula de escape, que é o que o direito common law trata como sendo o distinguishing, que é a nossa distinção, e é o que o common law trata como overruling, que é a nossa superação. Então, você pode deixar de aplicar um pronunciamento que, a princípio, seria vinculatório? Pode deixar de aplicar. Quando? Quando você demonstrar, sem demonstrar, quer dizer que demonstrando pode. Você tem que demonstrar a distinção, o precedente é para ser aplicado para casos iguais. O precedente é para ser aplicado para casos iguais. É o que a doutrina do common law fala, treat like cases alike. Trate os casos iguais de maneira igual. Esse é o fundamento do precedente no common law. Então, para aplicar um precedente, ele é vinculatório no que for igual. Se o caso não é igual, se o caso é distinto, o julgamento tem que ser distinto. Então, claro que o juiz pode falar, olha, a parte invocou aqui o precedente tal, que significa isso, mas eu tenho que fazer uma relação com um caso concreto, não é? O inciso 5º está dizendo. Eu tenho que ver o que o precedente significa, e eu tenho que ver o que o meu caso, que está sob julgamento, significa. Pois bem, o meu caso é diferente do precedente. É até parecido, mas tem uma distinção. E como ele é parecido, a minha decisão vai ser parecida, mas vai ser parcialmente distinta. É possível? É possível. E o overruling, demonstrar a superação. Você imagina que o precedente invocado, a parte indica um precedente do STF, que realmente existe, mas é de 1940. Uma outra sociedade. O juiz pode deixar de aplicar, defendendo a necessidade de uma superação, e ele vai trazer argumentos. Tá? É isso. Então vejam como é que isso é muito importante. Tá? Esses incisos, eles podem ser um pouco mais complexos para vocês entenderem. Acho que os primeiros são mais palatáveis. Inciso 5º e inciso 6º demandam um conhecimento de precedentes que os senhores não têm. Mas eles atuam nesse sentido de trazer uma perspectiva substancial sobre a fundamentação. E aí, só para matar o 489 como um todo, aqui vou me limitar à leitura, tá? Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e critérios gerais da ponderação. Ponderação entre direitos fundamentais. Enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Sempre trazendo os fatos para o caso, concretizando. Né? Claro que o juiz não pode falar assim, no caso nós temos uma colisão entre um direito à intimidade e o direito à informação. Para mim ganhou o direito à intimidade decreto de segredo de justiça. Não, mas por quê? Por que isso tem a ver com isso? Tá? Mas é o mesmo contexto que eu estou trazendo em geral para vocês. Parágrafo 3º do 489, por fim, esses parágrafos 2º e 3º, meus amigos, são do artigo 489 do CPC, tá? Parágrafo 3º do 489. A decisão judicial deve ser interpretada, interpretação, mais uma vez. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, relatório, fundamentação e dispositivo. Tudo isso em conformidade com o princípio da boa-fé. Tudo em conformidade com o princípio da boa-fé. A respeito e a propósito, falando aí do princípio da boa-fé, vamos a ele. Temos 12 minutinhos, dá para ver. Então vamos tratar a respeito do princípio da boa-fé, meus amigos. Dá para falar ele rapidinho. Vejam, senhores, a boa-fé que tem aplicação no processo, o próprio parágrafo 3º está dizendo, parágrafo 3º do 489 que acabamos de ver, né? Não apenas o parágrafo 3º, mais importante ainda, o artigo 5º, lá daquele capítulo introdutório do CPC, que trata sobre as normas fundamentais do processo. Vejam aí o que o 5º tem para
para nos apresentar, olha, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Veja que fala só a boa-fé. Essa boa-fé é a boa-fé subjetiva ou é a boa-fé objetiva? Sem sombra de dúvidas, é a boa-fé objetiva. O direito como um todo, ele não trabalha mais com a ideia de boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva, que trabalha com o estado anímico, com a intenção do sujeito, ela foi abandonada, porque isso é quase que impossível de se provar. O que importa agora para o ordenamento jurídico como um todo, e para o processo civil também, é a boa-fé objetiva. Quando se fala boa-fé, significa, portanto, boa-fé objetiva. E o que é a boa-fé objetiva? É o que você objetivamente externalizou. É o que você objetivamente realizou. Ou seja, não importa a sua intenção. O que importa é o seu comportamento, o seu modo de agir. O direito civil, direito material, trabalha melhor com essa ideia de boa-fé. Na verdade, isso surgiu no direito material. O direito processual está apenas aplicando. E a boa-fé no direito material, no direito civil, essencialmente, é a boa-fé objetiva, entendida como um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento. Esse comportamento padronizado, esse comportamento exteriorizado, objetivo, ele gera expectativas de direito nas outras partes. Os senhores verão melhor isso lá no direito civil. Estou só falando que aplica-se aqui no processo civil também. E essa expectativa de direitos que você gera na outra parte deve ser protegida pelo ordenamento. Na aula passada, eu mencionei para vocês o que é FPPC, né? É uma sigla de Fórum Permanente de Processualistas Civis. O FPPC, na verdade, o enunciado do FPPC, de número 374, ele vai dizer que o que importa na boa-fé, que o artigo 5º, quando fala em boa-fé, significa boa-fé objetiva. Tá? Então vejam que o enunciado número 374 do FPPC é muito importante nesse sentido. Logo, não é o estado anímico, não é o que passa dentro da mente do sujeito, a intenção do sujeito que importa para fins de boa-fé. O que importa para fins de boa-fé, né? E o contrário da boa-fé subjetiva, a boa-fé subjetiva, ela é desrespeitada, né? Então, o não cumprimento da boa-fé subjetiva era desrespeitada pelo que se chamava de má-fé. E essa má-fé, essa intenção de gerar dano, é muito difícil de se comprovar. Então, abandonou-se a boa-fé subjetiva, trabalha-se com a ideia de boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, como eu disse lá em cima, é um padrão de comportamento. É um padrão de conduta. Logo, é o comportamento, a conduta que você efetivamente adota. A boa-fé deve ser observada no direito processual, no processo como um todo. Tanto que os artigos 79 e 80 do CPC, não vou trazer ele aqui não, tá? Os senhores verão melhor isso em processo civil 2. Então, artigos 79, 80 e seguintes do CPC, eles tratam esse capítulo trata dos deveres das partes. E as partes devem se comportar no processo de acordo com a boa-fé. A parte não deve ser um litigante de má-fé. As partes não devem atuar no processo de um modo improbo, que não respeite uma probidade, uma eticidade, uma moralidade. Isso os senhores verão melhor no artigo 79 e artigo 80. O que eu quero em processo civil 2. O que eu quero trazer aqui para os senhores agora, mais precisamente, é a aplicação lá do direito material, que são aquelas figuras parcelares da boa-fé objetiva. Se os senhores não viram, os senhores verão isso melhor lá no direito material. Lá é o âmbito de estudo, tá? Mas essa boa-fé objetiva que eu mencionei ali para os senhores, como um padrão de comportamento, um padrão de conduta,
que gera na outra parte uma legítima expectativa, disso decorre algumas consequências, como o venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. Não é próprio, não, é proprium, tá? Venire contra factum próprio. O que isso significa? Significa que você não pode adotar ora um comportamento e depois adotar um outro comportamento contraditório. Logo, é a vedação ao comportamento contraditório, inclusive dos juízes. Então, o juiz deve, o artigo 926 do CPC diz que os tribunais e os juízes devem adotar uma uniformização de jurisprudência e manter as suas decisões estáveis. A estabilidade significa que o juiz e a coerência, a estabilidade e a coerência, um juiz coerente é um juiz que decide no mesmo sentido. E não que fica toda hora, cada hora. Então, para uns, para os seus amigos, é em um sentido, para outros é em outro sentido. Isso é incoerente. Tá? Venire contra factum próprio. Tanto em relação às partes, já vou te dar a palavra, Rosemary, tanto em relação às partes, quanto em relação ao juiz. E diversos institutos do processo, os senhores verão essa ideia de que as partes devem manter a sua conduta. Deixa eu tratar aqui toda vez, Rosemary, já te dou a palavra, tá? Uma outra garantia que decorre é a suprécio. A suprécio consiste na renúncia, na supressão, numa renúncia tácita de um direito pelo seu não exercício. Então, a sua conduta omissiva postergada no tempo te faz perder esse direito. É o caso clássico da prescrição. E a prescrição tem incidência no direito processual. É o caso clássico da preclusão, os senhores ouviram falar aqui. O réu pode se defender? O réu pode contestar? Pode. A qualquer momento? Não. Tem um prazo. Então, as partes devem observar o prazo. Se não observa o prazo, perde esse direito. Suprécio. Tá? A surrectio, meus amigos. A surrectio significa o lado oposto da suprécio. Né? Então, se um perdeu, porque o outro ganhou. Então, a surrectio é o consequente ganho que é decorrente da suprécio. Uma outra garantia é o tucoque. O que é o tucoque? Vem de tucoque filemio. Né? Até tu, Brutus. Até tu, Brutus, filho. Significa que a parte que violou a norma jurídica, ela não pode se beneficiar dessa situação. Quando os senhores forem analisar aqui as nulidades dos atos processuais, os senhores verão que um dos critérios que orientam a nulidade, artigo 282 e seguintes do CPC, é justamente isso, que a parte que violou a norma, a parte que gerou a nulidade, não pode dela se beneficiar. Uma outra garantia que decorre da boa-fé objetiva é o duty to mitigate the loss. O dever de mitigar a perda. Dever de mitigar a parte para agir de boa-fé, ela não deve se favorecer da perda do seu opositor. Então, ela tem um dever de minorar a perda do outro. Isso é um comportamento ético de boa-fé. Então, a parte, por exemplo, que tem uma multa a seu favor, a multa que está incindido para outra parte, os senhores verão multa aqui em processo civil 4, na execução, mas a parte, vamos supor, o juiz ordenou o réu a cumprir uma providência em relação ao autor, sob pena de multa diária de R$1.000. Aí o autor pensa assim, quer saber? Eu prefiro ganhar esses R$1.000 como multa do que fazer valer a decisão. Aí o autor deixa a decisão quieta, não move nada, não age nada no processo, e aí depois de 2 anos, 365 vezes 2 dá 730, né, salvo engano. Depois de 730 dias, o autor peticiona no processo e fala assim, excelência, eu quero meus 730 mil. O que se pode cogitar aí? Duty to mitigate the loss. O que você fez nesses 2 anos para avançar com o processo? Nada. Estou doido para pegar esses R$1.000 de multa diária. O juiz pode falar assim, não, você não agiu de acordo com a boa-fé. Tá? E aí, tudo isso gira em torno também, já vou te dar a palavra, Rosemary, não esqueci de você, isso gira em torno do abuso de direito.
Uma outra forma de se violar a boa-fé objetiva é quando você exerce um direito seu de modo abusivo. Seja o seu direito, por exemplo, de contraditório. Contraditório não pode ser exercido de modo abusivo. Por exemplo, você não pode recorrer por recorrer. Aí lá na aula de recurso nós veremos isso. Você não pode exercer um direito de argumentar seu, que é um direito ao contraditório. Você não pode exercer de má fé um direito fundamental. Você não pode abusar de um direito, ainda que seja um direito fundamental. Tá certo? Deixa eu ver agora o que a colega ali pergunta. A gente matou essa questão da boa-fé. Diga, Rosemary, fica à vontade. Foi aquilo que você escreveu ali, Rosemary? Vou ler então, tá? Professor, o que realmente se dá quando fundamentação derruba outra, entre magistrados, retornando assim à anterior, conforme temos acompanhado nos noticiários. Como exemplo atual, o caso Lanza, sem mencionar os outros. O que tenho notado que a sociedade não confia mais no judiciário. Parece que ele se tornou politizado. Isso é uma crítica que se cogita, tanto da politização do judiciário, quanto da judicialização da política. Tá? A sociedade não tem como se pronunciar. Veja, a parte inicial do que você trouxe ali. Uma fundamentação derruba a outra. Isso é natural. O poder judiciário ele é hierárquico e piramidal. É uma pirâmide. Então tem mais órgãos judiciários em cima do que embaixo. São funções diferentes. A função de um desembargador é ver se a decisão de baixo está certa ou está errada. A função de um ministro é ver se a decisão de baixo está certa ou está errada. Então, se o juiz, se o desembargador fundamentar o porquê que ele acha que a decisão anterior está errada, não tem problema nenhum. A função dele, ao julgar recursos, é realmente proferir sua decisão. Então, é possível que uma fundamentação derrube outra, como você utilizou, não tem problema nenhum. Tá? E aí, esse exemplo atual, o caso Lanza, não sei te dizer, não sei o que significa. E a questão da sociedade não confia no judiciário aí é uma outra questão, que não decorre necessariamente de uma decisão de um juiz superior modificar uma decisão de um juiz inferior. Isso é do jogo, isso é normal, isso é assim. Isso depende. Essa credibilidade do judiciário me parece que vem de outros fatores, né? Como certos abusos de juízes que não trabalham direito, que não fundamentam bem a decisão. Né? Tem descrédito da sociedade também do legislativo e do executivo. Né? A ideia é trabalhar. Andrei, o livro que eu indiquei na primeira aula, nós falamos, está gravada, tá tudo gravadinho. Eu indico o livro do Alexandre Câmara, eu indico o livro do Fred Didier, e o meu livro, meus amigos, está para publicar também. Eu estou em fases, falei isso na primeira aula, eu estou em fase final com a editora, onde tudo isso que eu falo aqui está escrito para vocês lá. Tá? Mas como o meu livro ele não está em jogo atualmente aí, eu indico do Câmara, Alexandre Freitas Câmara, um novo processo civil brasileiro, e indico do Fred Didier, curso de Direito Processual. Em breve vai vir o meu aí também, Anotações de Processo Civil. Tá? Beleza, Andrei? Beleza, Rosemary? Podemos encerrar aqui? Rosemary, ok. Andrei, beleza, ok. Então, galera, é isso, tá, pessoal? A avaliação dos senhores compreende, inclusive, a aula de hoje. Tá bom? Valeu, Rosemary. Obrigado. Eu também lhe agradeço. Agradeço a todos. Vou abaixar sua mão aqui, ó. Baixei. Vou interromper a gravação, tá?